Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o A Bela e a Fera. Eu recebi essa edição da Zahar. Ela tem duas versões do conto, então uma da Madame de Beaumont e outra da Madame de Villeneuve, e eles foram traduzidos pelo André Telles. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse livro propriamente dito, eu queria falar um pouquinho, bem rápido na realidade, sobre contos de fada de uma maneira geral, assim, né? O que são os contos de fada e tal. Eu acho que o pessoal que tem aí a minha idade, ou até que é um pouco mais novo, um pouco mais velho, tem muita lembrança dos contos de fada da Disney, né? As adaptações para filme e tal. Mas na realidade essa é uma tradição bem mais antiga. Esses textos da Bela e a Fera, por exemplo, um deles é de 1740 e o outro é de 1756. Então, assim, é uma coisa que vem há muito tempo, né? É uma coisa muito curiosa dos contos de fada de uma maneira geral, é que eles não têm exatamente um autor ou um autor único. Geralmente existem vários autores que coletaram esses contos de fada. Porque muitos deles são contos populares, coisas que as pessoas contavam oralmente entre si e que variavam muito, né? Assim, um conto de fada pode ter bem mais de uma versão dependendo do lugar onde isso foi contado e tudo mais. E muitos escritores, na realidade, vão pegando isso e registrando. É o caso no alemão, por exemplo, dos irmãos Grimm, que fizeram isso para recuperar as histórias antigas da população alemã e que às vezes até apresentam algumas variações de histórias que são parecidas em muitos aspectos, mas que, enfim, né, tem coisas que podem mudar de uma versão para outra. Uma coisa muito curiosa dessas histórias é que, ainda que elas, em geral, tenham essa coisa levemente fantástica, tenham fadas, tenham animais que falem, tenham magias e maldições e coisas assim, elas em geral são feitas numa tentativa de explicar alguma coisa da sociedade, de exemplificar um tipo de comportamento, e muitos dos contos de fada na realidade têm uma certa valorização de um determinado comportamento em detrimento de outros, ou até uma moral da história, digamos assim, né? Eles eram jeitos que as pessoas tinham para passar oralmente os valores que elas tinham. Então, quando a gente conta lá a história do João e Maria, o que a gente está dizendo é que as crianças têm que ser boas, não podem comer muitos doces, não sei o que, não sei o que. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que ela não pode sair do caminho, não pode não sei o que e tal. Muitos dos contos de fada têm um pouco disso também. Então, eu acho que uma coisa muito legal é quando a gente está lendo um conto de fada, a gente lembrar de tudo isso, né? Lembrar desses contextos e tal, assim. Em geral, eu gosto muito de ler contos de fadas, porque eu gosto de tentar pensar o que a sociedade daquela época pensava, né? Mais do que as histórias em si. As histórias às vezes são bobinhas e são simples e soam um pouco infantis. Mas elas na realidade são mais que isso, né? Elas têm mais nelas do que só essa parte lúdica, infantil, bobinha que a gente costuma lembrar delas. Caso alguém tenha interesse, existe uma moça inglesa chamada Jane Campbell e ela faz vários vídeos falando sobre contos de fada e as origens e como uma mesma ideia perpassa vários contos de fada e tudo mais. Eu indico muito. Os vídeos dela são em inglês, mas caso você se interesse pelo tema, eu sugiro muito. Eu vou deixar o link pro canal dela ali embaixo. Nessa introdução, vamos então falar sobre A Bela e a Fera. É uma história que eu gostava quando eu era criança, ou menos a versão da Disney, que tinha a xicrinha e o castiçal e tal, todas aquelas coisas. Essa edição aqui é bem interessante, aqui tá a folha de guarda. Ela é uma edição ilustrada, bem legal, ilustrações coloridas, assim. E como eu comentei, ela tem duas edições do conto. Uma que é um pouco mais antiga e é maior, que tem algumas coisas diferentes, pelo menos das versões que eu lembrava. E tem uma versão, então, de 1756, que é um grande de um encurtamento dessa primeira edição, com algumas outras coisas diferentes, uma moral também um pouco diferente.
que é mais parecida com a história que eu lembrava mais. Além disso, a gente tem uma introdução muito legal do Rodrigo Lacerda, que fala um pouco sobre essa questão dos contos de fada, de serem histórias que vão passando, né, por diferentes pessoas. E ele fala um pouco também sobre alguns possíveis casos reais que tenham inspirado essa história, de homens que tinham algum tipo de distúrbio que fazia eles terem muitos pelos né, no corpo e tal. E que poderia fazer com que eles fossem as feras da vida real, digamos assim. E ele vai comentar também alguns precedentes dessa história da fera, de casamentos e de coisas assim, que já existiram na literatura também. As versões do texto que a gente tem no livro, a mais antiga é de 1740, da Madame Villeneuve. Ela é um texto bem maior, bem mais descritivo. Em geral, acho que a boa parte de vocês deve já saber a história de A Bela e a Fera, mas basicamente é a história de um comerciante rico que tinha uma boa vida e cuidava super bem dos filhos e tudo mais, até que tudo começa a dar errado. Eles acabam ficando apenas com uma casa de fazenda que eles tinham e a vida deles muda drasticamente. E em determinado momento ele tem uma esperança de um novo negócio e ele acaba viajando, as coisas não dão tão certo e ele, no caminho, acaba encontrando esse castelo no momento que ele precisa de abrigo. Lembrando dos pedidos que os filhos tinham feito quando estavam em casa, ele pega uma rosa do jardim para levar para Bela, que é uma filha muito querida, muito cuidadosa e tudo mais. E isso irrita a fera, que é a dona do castelo, que é um homem em formato de fera, um monstro, sei lá como vocês quiserem definir. E essa fera diz que precisa então ficar com esse senhor, e o senhor diz que não, imagina o que vai acontecer com os meus filhos e tal. Ele diz que se uma das filhas viesse de livre e espontânea vontade no lugar do pai, a fera aceitava. Então, quando o pai chega em casa, conta essa história, a Bela se oferece para ir pro castelo. E, enfim, vai depender um pouco da versão, o que acontece e tal. Mas, em geral, ela é capaz de ver a beleza por trás da fera, né? Ver que ele é uma pessoa boa, que, enfim. E isso acaba quebrando um feitiço que ele tinha e acaba se tornando um príncipe encantado e tudo mais. Essa edição de 1740 é uma edição muito descritiva, principalmente do momento em que a Bela já está no castelo. E esse castelo que eles mostram nesse conto é lindo, assim, existem várias coisas, existem trupes inteiras de teatro lá dentro. E ela, sim, volta para esse mundo rico que ela tinha antes, digamos assim, esse retorno para aquela vida que ela já tinha perdido. Essa versão mais antiga, a Bela também não é aquela filha tão perfeita, tão sensacional, inocente. Ela já é uma personagem um tiquinho mais complexa, com vontades contraditórias, com alguns questionamentos do que fazer, enfim. Já a edição de 1756, que é da Madame de Beaumont, é bem mais curta e ela foi publicada dentro de uma revista. A versão clássica foi publicada em formato de livro e era, na época, mais voltada para um público mais adulto. Enquanto a versão de 1756, a mais curta, ela é publicada numa revista para moças, então com um público já mais jovem. É uma versão bem mais limpa, assim, sabe? De umas cenas um pouco mais fortes. E é uma edição que essa, sim, ressalta muito as qualidades da Bela, porque a intenção é justamente passar, olha, as moças virtuosas, as moças boas de coração, as moças do bem, elas vão ser recompensadas e veja a beleza das pessoas e toda essa moral. Ela tem esse intuito muito forte de passar uma mensagem. Uma coisa que eu gostei bastante dessa edição foi justamente que eles trouxeram duas versões da mesma história. Porque daí a gente pode ter uma noção um pouco melhor de como essa história vai, né, passando o tempo. Ainda que a diferença de tempo não seja tão grande entre as duas,
mas a gente tem uma noção de como essas histórias populares eram apropriadas com intuitos diferentes, em momentos diferentes, e ainda que elas sejam parecidas, elas não são exatamente a mesma história e não passam exatamente a mesma mensagem. Isso eu acho uma coisa bem interessante. Eu acho que de tudo dos contos de fada, é o que mais me atrai, pensar esses contextos dos contos de fada. Ainda que eu ache bastante nostálgico e gostoso ler essas histórias mais infantis, e eu acho isso bem gostoso também. Outra coisa também foi bastante curioso voltar nessa história que tá, assim, de certa forma atrelada à minha infância, mas que hoje eu leio de uma forma muito diferente, né? Antes, pra mim, era uma história de amor entre uma princesa e um príncipe. E agora tem várias coisas que eu me questiono de um jeito diferente, que me fazem pensar mais sobre a questão da mulher, sobre a questão da época em que foi escrito e tudo isso. Então, para mim é sempre interessante voltar a ler contos de fadas e ver como eles adquiriram uma profundidade muito diferente para mim hoje do que o que existia quando eu era criança. Dito tudo isso, é um livro que eu recomendo sim, caso você tenha vontade de conhecer as origens dessa história do A Bela e a Fera. Logo vai sair o filme novo da Disney, né? Então acho que talvez as pessoas tenham mais vontade de ler as edições antigas e ver como que essas coisas eram. Eu sempre acho uma experiência legal. E eu acho que se você nunca tentou ler um conto de fada agora que você já é mais adulto e tal, eu acho que é uma experiência bem interessante. Não necessariamente esse, mas enfim, eu acho que ter algum contato com esse tipo de literatura pode ser revelador em alguns aspectos. Bom, pessoal, é isso. Caso alguém já tenha lido esse livro, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.